Olá, mentes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, detalhe por detalhe, quais são os plugins que eu tenho no meu Obsidian. Então, isso é uma coisa que sempre me perguntam sobre os plugins, quais eu uso, me perguntam sobre plugins que eu não uso, mas que eu já vi, e aí eu tento dar uma resposta. Hoje eu vou passar pelos plugins que eu realmente tenho no meu Vault, no meu Obsidian, tá? E se você quiser saber porque a razão total de eu ter esses plugins específicos e não ter outros no momento, eu gravei um vídeo, o último vídeo que saiu, fui eu explicando qual é a minha mentalidade na hora que eu instalo um plugin, e o que é que eu penso antes de instalar um plugin ou não no meu Obsidian. Então você pode ir lá para dar uma olhada. Então vamos lá. Começando do básico, no Obsidian, a gente vem aqui nas configurações para poder instalar ou ver quais são os plugins ou configurar algum plugin que a gente tenha. No caso aqui, a gente pode ter dois tipos de plugins. A gente tem os Core Plugins e temos os Community Plugins. Os Core Plugins, eles são plugins que já vêm no Obsidian, e aí você pode habilitar ou desabilitar se você for ou não usar aquela funcionalidade. E aí eu já passei por eles em vídeos anteriores, inclusive no meu vídeo inicial, como uma introdução ao Obsidian, tem cada um desses aqui explicadinho. E aí você pode decidir qual que você gosta ou não. E os Community Plugins eu também já expliquei como é que funcionava, né? Aqui você vai habilitar para você poder usar os Community Plugins, poder fazer download, porque por padrão ele vem desabilitado. E você pode vir aqui e pesquisar pelo plugin que você quiser e tem algumas centenas de plugins, né? Ele mostra aqui, ó, 676 e sempre tem algum plugin novo sendo desenvolvido. Agora vamos descer um pouquinho e eu vou mostrar para vocês quais são os meus plugins. É possível que eu tenha algum update para fazer aqui de algum deles. Então você pode checar pelos seus updates aqui. Ele vai dar uma procurada e ele diz que tem dois plugins aqui para mim para eu atualizar. Não vou atualizar agora, mas vamos passar por eles. Você vai ver que ele botou um botãozinho aqui me dizendo quais são os que eu tenho que atualizar. Então vamos lá, vamos passar pelos que eu tenho. O primeiro que eu tenho aqui é o Advanced Tables. Esse plugin, vocês conseguem ver aqui, ó, no fundo, lá atrás do meu Obsidian, tem essa gridzinha aqui. Dá para você criar tabelas no Obsidian. Por padrão, no Markdown, dá para você fazer tabelas, sim. E eu acho que eu até já mostrei num vídeo. Mas, qual é o problema de criar uma tabela nesse formato Markdown aqui? Deixa eu abrir minha anotação diária, que eu ainda não comecei hoje, mas vamos lá. Para você fazer uma tabela no Obsidian, tem essa sintaxe aqui, ó. Você vai usar essas barras verticais. E aí você põe aqui o que é que você quer nessa tabela, né? Deixa um espacinho entre a barra e o texto que você quer colocar. E aí quando você dá Enter, ele reconhece essa tabela. Por que ele está reconhecendo essa tabela? Porque eu tenho esse plugin aqui, Advanced Tables. Então, só de eu dar Enter, ele já reconhece que eu quero fazer uma tabela, e aí eu posso ir colocando os meus itens aqui, usando o tab do teclado para ir de uma célula para outra. Se eu não tivesse isso, eu tinha que digitar muita coisa aqui que eu não preciso digitar. Mas, em particular, esse Advanced Tables, ele me deixa inserir. Se eu habilitar aqui, ó, habilitei a janelinha, ele me deixa inserir colunas e aqui, ó, ele me deixa inserir linhas, ó, inserir uma linha extra aqui em cima, e aí eu posso botar colunas extras também aqui, ó, e sair inserindo tudo que eu quiser. Quando eu sair, a minha tabela vai estar formada. Então, é muito mais fácil de trabalhar com esse aqui. É para isso que eu uso ele. Vamos voltar lá nos meus plugins, tá? Então, o Advanced Tables é para isso, para facilitar a escrita de tabelas aí. Eu tenho o Better Word Count, que é basicamente isso aqui, ó. Ele tá me dizendo quantas palavras, quantos caracteres eu tenho no meu Obsidian. O Obsidian, por padrão, tem isso nos Core Plugins, porém, esse daqui, ele me permite contar partes selecionadas. Então, se eu tiver um texto enorme e eu selecionar, sei lá, um parágrafo ou algumas frases, ele me diz naquela seleção quantas palavras e quantos caracteres eu tenho. Então, ele é bem mais específico, eu prefiro ele.
Temos o calendário, que é só esse calendáriozinho que eu tenho aqui do lado, é só para facilitar a minha visualização de calendário. Eu uso também o Obsidian um pouquinho para produtividade, para fazer brainstorming, e é mais fácil de eu acessar as minhas anotações diárias daqui, porque eu posso navegar no calendário e não na pasta que tem já lá mais de 400 dias que eu fiz diários. Então, é mais fácil acessar por aqui. O DataView, já fiz vídeo sobre ele, e ele serve para você criar uns bloquinhos de código em que você pode listar anotações específicas. Então, eu tenho tags, eu tenho pastas, eu tenho informações específicas nas minhas anotações. E aí, se eu quiser listar todas as anotações que eu tenho sobre produtividade, eu posso fazer um códigozinho e eu mostro lá no vídeo como é que você pode fazer isso. O dicionário, ele é só um dicionário. Então, eu habilito esse meu dicionário, ele vai aparecer aqui, ó, do ladinho, e aí eu posso pesquisar definições de palavras específicas. E ele tem alguns idiomas diferentes, se eu não me engano, não é só inglês, tá? Vocês podem dar uma olhada aí. Emoji toolbar, eu uso emojis o tempo todo, eu amo emojis. Então, eu tenho essa toolbar aqui porque aí eu não preciso habilitar no teclado do meu computador os emojis, porque tem uns atalhos, eu tô usando o Mac, eu consigo habilitar isso. Mas aí tem um processozinho, demora alguns segundos pra poder chegar lá no meu emoji. E nesse aqui não, eu defini um... Ele aparece pra mim direto aqui dentro do Obsidian, um menuzinho de emojis, que nem, por exemplo, você tá usando o WhatsApp e você habilita ali no botãozinho de emoji e aparece o menu de emojis. Aqui ele faz isso também, e eu criei um atalho no meu teclado, o Command 1, e aí ele já me aparece isso tranquilo. Então ele disponibiliza esse menu de emoji, e lá pelo meu hotkeys, que é plugin padrão do Obsidian, a gente tá só passando pelos instalados hoje, tá? No plugin padrão de hotkeys eu defini que para eu habilitar esse menu, só basta eu clicar em Command 1, tá? No Windows eu teria botado Ctrl 1, por exemplo, Ctrl 1, e aí ele teria habilitado isso pra mim. E eu uso muito emoji, por isso que eu tenho esse. Eu tenho File Cleaner, porque eu tenho uma política de não deixar arquivos em branco no meu Obsidian. Porque quando eu começo a criar um arquivo, a ideia é eu colocar a anotação lá e ter ele de referência. Se de repente eu comecei a criar um arquivo, sei lá, sobre produtividade digital, e aí eu coloquei um aplicativo, sei lá, o Notion ou o Obsidian, e aí eu criei a página, né, botei os colchetezinhos para criar a página, mas não escrevi nada naquela página, eu só fiz uma referência. E aí, no futuro eu vou lá e boto alguma coisa. Dá pra você trabalhar assim com Obsidian, né? Eu mostro no vídeo de introdução que você pode deixar páginas em branco, deixar só referência e algum dia, eventualmente, você cria aquela página. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de deixar tudo certinho. Mas aconteceu de eu ter migrado anotações de quando eu testava o Hypernotes, de quando eu testava o Roam Research, e algumas delas estavam vazias. Esse File Cleaner, ele deleta qualquer arquivo que não tenha nada escrito nele, e ele me ajuda a deletar também arquivos, imagens, PDFs que eu tenha inserido aqui, mas que não estejam sendo linkados a lugar nenhum, não tenha link para eles, ou seja, eles estão inúteis ali. Ele me ajuda a deletar e dar uma limpada no meu Obsidian, que eu gosto dele bem limpinho. O contador de arquivos. Então, lá nas minhas pastas, se eu voltar aqui para vocês, ó, eu tenho o númerozinho em cada pasta, o número de arquivos que eu tenho em cada pasta. Ele conta arquivos do Obsidian, ele não conta imagens, por exemplo. Eu tenho aqui várias, mas ele não conta. Ele conta os arquivos mesmo, arquivozinhos de texto que a gente usa no Obsidian. Esse plugin só faz isso, é só visual mesmo, tá? Vamos voltar lá. Aqui. O homepage eu mostrei para vocês no meu vídeo do dashboard. Ele me deixa definir uma página principal para abrir toda vez que eu abro o Obsidian. Então, toda vez que eu abro o Obsidian, tem uma página específica que ele abre para mim. Então, eu sempre começo num dashboard, sempre começo numa tela em branco. Eu não começo com algo já pré-definido e ter que sair mudando, né? Já começo numa tela padrão. O ícone de folder, ó, tem aqui, ó, por trás, vocês conseguem ver. Cada folder meu tem um ícone. Eu posso definir ícone para arquivos específicos também, que nem é o caso desse aqui da homepage. E aí, é isso que ele faz. Ele me deixa botar ícones nos meus arquivos. Também é só visual mesmo. O Kanban, já expliquei sobre o Kanban para vocês. Ele me deixa criar aqueles quadros estilo Trello dentro do meu Obsidian. Tem vídeo sobre isso, vocês voltam lá e olham. O Mind Map tem plugins no Obsidian que criam mapas mentais. Você pode criar e editar mapas mentais. Eu ainda não sinto a necessidade disso aqui. Na verdade, eu estou pesquisando para ver se eu realmente migro os meus mapas mentais para serem criados direto no Obsidian. Tô vendo isso, se funcionar eu trago pra vocês. Mas esse aqui, ele me deixa visualizar os mapas mentais no Obsidian. Por quê?
eu crio muita lista. E o Obsidian é ótimo para isso, né? Você cria os bullet points, né? Os pontinhos e vai criando listas. E aí essas listas, esse mind map, ele reconhece, né? Uma lista dentro da outra e ele vai criando o seu mind map para você, baseado na sua lista. Então, ele é só de visualização. Você pode visualizar uma anotação que você tem como se fosse um mind map. E eu também, como eu criei vários mind maps em outros aplicativos, eu posso pegar e converter esse mind map para um markdown. Dá para fazer isso na maioria dos aplicativos que criam mind maps. E aí eu só importo esse arquivo aqui pro meu Obsidian, vira um arquivo do meu Obsidian, e aí com esse mind map eu posso visualizar ele. Então eu tenho os dois formatinhos aqui. Quick LaTeX for Obsidian. O LaTeX, ele é uma linguagem científica, é uma linguagem, né? Mais ou menos isso. Que serve para você escrever equações, tá? No formato de texto. E eu usei isso muito na minha graduação, e eu amo o LaTeX, e aí eu coloquei aqui porque de vez em quando eu quero escrever uma anotação, uma equação, ou fazer alguma coisa matemática, e aí eu ponho aqui. A matemática faz muito parte da minha vida, então ele me ajuda muito. É pra isso, ele me dá esse formato, essa linguagenzinha do LaTeX dentro do Obsidian, e aí eu posso colocar as equações aqui, tá? E Style Settings, né, configurações de estilo, é um plugin específico para o meu tema, que é o Prism, e aí eu falo dele também quando eu explico como você pode mexer na estética do seu Obsidian, e eu mostro o meu tema. Ele me dá algumas configurações a mais para o meu tema, então eu posso mudar cores específicas, eu posso mudar formatos específicos, como o ícone aparece ou não, eu consigo fazer isso para esse aqui, tá? E ele me dá estilos até para alguns plugins específicos também, não só para o meu tema. Esse Tag Wrangler, ele é o que me permite editar as minhas tags. Então, se eu entrar aqui, ó, no meu painel de tags, vocês vão ter esse painel padrão. Eu tenho algumas tags que são alinhadas com outras, só porque faz sentido. Mas, em geral, tem muitas tags que eu não alinho a nada. Elas só são tags mesmo. E aí, eu posso vir aqui, ó, no blog, por exemplo, eu posso renomear, eu posso pesquisar, eu posso fazer um monte de coisa. Esse Tag Wrangler, ele me deixa justamente essa opção de eu renomear e ele modificar tudo automaticamente lá nos meus arquivos, tá? Então ele faz isso, ele me ajuda a modificar totalmente as minhas tags, gerenciar as minhas tags. Então ele pode dizer renomear, mesclar, comprimir, pesquisar. Então ele me dá várias opções a mais na minha tag do que eu simplesmente clicar lá e ver qual é a lista de arquivos que eu tenho. E o WordSprint, ele é, ó, esse íconezinho aqui. Se eu habilitar ele, aparece aqui. Ele me dá um reloginho no estilo Pomodoro. E aí eu uso ele muito para escrever. Eu gosto de escrever, às vezes, para desabafo, sabe? Como um diário, para botar as coisas no papel. Só que eu gosto de fazer isso com um tempo que é realmente para eu pegar o que tá aqui dentro e sair jogando, né? Não ficar pensando, peraí, vou escrever sobre isso. Não, peraí, vou escrever sobre isso. Não. Eu só saio jogando o que aparece na minha cabeça, loucamente. E também eu escrevo, às vezes eu escrevo histórias de ficção que aparecem na minha cabeça, eu escrevo sonhos malucos que eu tenho, e aí eu ponho isso aqui só pra me dar um tempo, assim, tipo, eu não vou ficar indefinidamente escrevendo, ou eu não vou parar pra ser perfeccionista em como eu tô escrevendo. Não me interessa gramática, não me interessa ortografia, não me interessa, eu só quero tirar essa coisa da minha cabeça e botar no papel, no caso aqui na tela do computador. Então, botar esse reloginho aí me ajuda, e ele vai me dando as mensagens. Se eu passar muito tempo sem digitar, agora eu não lembro quantos segundos eu defini, mas aí, ó, nas configurações aqui ele deixa definir quantos segundos ou quanto tempo você quer até ele dar a mensagem. Ou você tá passando, você não tá digitando zona de perigo, ou sei lá, alguma coisa assim. E quando eu atinjo certas metas, 250 palavras, 500 palavras e por aí vai, ele vai me dando a mensagenzinha. Excelente, você tá indo muito bem e tal. Então eu acho isso bem legal. Então, esses são os plugins que eu tenho. São plugins bem simples, sim. E eu explico por quê no meu vídeo passado. Você pode voltar lá pra ver por que eu tô mantendo o mais simples possível os meus plugins e o que é que eu penso antes de instalar um plugin aqui dentro do meu Obsidian. Eu tive outros plugins, então vocês podem voltar em vídeos anteriores que eu fiz vários vídeos de plugins. E eu explico outros plugins que eu tive, outros plugins que eu testei. E eu não uso eles pelos motivos que eu explico no vídeo anterior, tá? Quais são as razões de eu ter só esses aqui, de eu ter deletado alguns, de eu ter só testado uns e não tô usando. E isso muda sempre. Então, às vezes surge um plugin novo, às vezes surge uma necessidade nova pra mim. E aí eu vou ver se tem um plugin pra isso. Geralmente tem um plugin pra essas necessidades e eu venho aqui e instalo.
Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Deixem o like aqui embaixo, porque me ajuda muito a continuar trazendo isso pra vocês. E comentem aqui embaixo se vocês gostam de ver esses pormenores, esses por dentro do meu sistema, esses detalhezinhos. Eu tenho a impressão de que isso ajuda muito. Isso me ajuda muito, porque quando eu vejo como o sistema de uma pessoa tá funcionando, isso me ajuda a melhorar o meu, ou decidir se aquilo faz sentido pro meu sistema ou não. Então eu acho isso muito útil. Se vocês acharem isso útil também, me avisa aqui embaixo que eu posso bolar mais vídeos nesse sentido pra vocês. E me digam que outros plugins vocês usam. Talvez eu não conheça, talvez eu tenha vontade de testar. Talvez eu traga vídeo deles pra vocês aqui. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá, mantenham-se criativos.